Bom, o primeiro exemplo, eu vou chamar agora, vou numerar, tá, de exemplo 1, que é o seguinte. Dada a seguinte senoide, V de t igual a 12 cosseno de 50t mais 10 graus, vamos determinar os seguintes parâmetros. Vamos determinar qual é, mas vamos lá. Bom, a amplitude da senoide é aquele termo positivo que multiplica a própria senoide. Então, o V de M é igual a 12, tá? 12 volts. Por quê? Porque isso aqui é um V de T. Tá? A fase é esse termo que está aqui. Tá? É o termo que soma ao ômega T. Tá? Então, a fase é igual, soma ou subtrai, tá? 10 graus. Qual que é o período? O período a gente pode calcular do quê? O período é 2π sobre a frequência angular, que vale 50. Isso é igual a 2π dividido por 50, tá? Isso vai me dar 0,1257 segundos no sistema internacional, tá bom? Esse é o valor que ele dá. E a frequência? A frequência é quantas vezes essa senoide se repete, né? Então ela é 1 sobre o período. A frequência, então, ela vai me dar um valor de 7,958 Hz, tá? Ou seja, 7,9 vezes por segundo. Essa aqui é a nossa frequência. Bom, vamos pegar um outro exemplozinho. Esse exemplo que nós acabamos de ver é um exemplo resolvido do Alexander Sadiko, tá? Fundamentos de circuitos elétricos, e ele tem uma série de outros problemas que são os exercícios práticos, tá? Os problemas práticos. Eles usam as mesmas ferramentas dos exemplos, eles estão logo em seguida, então nós podemos utilizá-los para poder calcular esses conceitos para poder determinar o exemplo. Tá? Esse exemplo 2, que é o problema prático 9.1, tá? Ele fala o seguinte: dada a senoide, a seguinte senoide, 30 seno de 4π vezes t menos 75 graus. Ele pergunta para a gente os mesmos parâmetros. Quanto vale a amplitude? Nós temos nesse exemplo aqui que a amplitude é igual a 30, tá? Nós temos que a fase é igual a menos 75. Nós temos que o período, que é 2π sobre ômega. Quanto vale ômega? 4π. Então é 2π sobre 4π é igual a meio segundo, tá? E a frequência é 1 sobre o período é igual a 2 Hz, tá? Um exemplo 3, tá? Esse aqui é o exemplo 3, e nós vamos somar as seguintes senoides. Dado aqui V1 igual a menos 10 cosseno de ômega t mais 50, ômega t mais 50, aqui é o 50, tá? E V2 igual a 12 seno de ômega t menos 10 graus. Bom, como que a gente pode calcular essa soma dessas senoides aqui? Nós podemos utilizar qualquer um dos métodos anteriores, tá? Que não irá modificar o nosso resultado. Mas é preciso tomar o seguinte cuidado. Se a gente for usar o método para somar essas expressões, o método das relações trigonométricas, precisamos escrever ou em termos de cosseno ou de seno. Mas qual nós escolhemos? Tanto faz, tá? Não importa qual método você escolha, tá? Se você quer escolher em termos de cosseno ou em termos de seno. Mas tem que escolher um, e o outro caso a gente transforma para eles. Então vamos lá. Vamos fazer então, eu vou chamar isso aqui de método 1, tá? E para esse método 1, eu vou escrever
as duas expressões em termos de cosseno, tá? Então, para escrever em termos de cosseno, eu tenho que V1 é igual a menos 10 cosseno de ômega t mais 50 graus. Eu preciso eliminar com esse 180 aqui. Vai ficar um 10 cosseno de ômega t mais 50 menos 180. Poderia ser mais 180 também, tá? Não é errado, mas eu vou escolher o menos. Então isso daqui é igual a 10 cosseno de ômega t menos 130 graus. Bom, lembrando que se tivesse escolhido mais 180, isso aqui é igual a cosseno de ômega t mais 230 graus, se tivéssemos escolhido o positivo, tá bom? Por sua vez, o V2 é igual a 12 seno de ômega t menos 10 graus. Bom, como eu faço para sair de um seno e ir para o cosseno? Vamos pegar o método gráfico, que eu acho que ele é mais direto, tá? O método gráfico ele fala o seguinte, olha, se eu tenho um cosseno, se eu subtrair 90, eu vou para um seno, não é isso? Ou se eu somar 90, eu vou para um cosseno. É isso que ele fala na expressãozinha. Bom, então vamos lá. Então nós temos 12 cosseno de ômega t menos 10 menos 90. Então V2 é igual a 12 cosseno de ômega t menos 100 graus. Tá? Essa aqui é a nossa V2, essa é a nossa V1. Bom, eu só vou chamar a atenção de novo para vocês. Aqui, ó. Se eu tenho mais seno de ômega t, isso é igual a cosseno de ômega t menos 90. Tá? Foi isso que nós utilizamos. Foi mostrado aqui tanto o método gráfico quanto o método das relações trigonométricas. Tá bom? Bom, então nós encontramos essas duas equações aqui, tá? E nós podemos então verificar quais são as diferenças entre uma expressão e outra, para ver o que ocorre para a gente. Bom, vamos olhar a expressão, vamos pôr ela aqui uma do lado da outra. Nós temos que V1 é igual a 10 cosseno de ômega t menos 130 graus e V2 igual a 12 cosseno de ômega t menos 100 graus. Olha, esqueçam a amplitude, tá? Eu não falei o que o exercício pede. Ele pede qual é a diferença de fase entre elas, entre as duas expressões, tá bom? Nós temos aqui uma amplitude que só vai definir o tamanho da onda, tá bom? E um ômega t, elas evoluem da mesma maneira no tempo, e esses dois ângulos que está aqui. Tá? Como nós podemos entender quem está primeiro e quem está depois? Vamos pensar o seguinte, quando o ômega t for igual a zero, então ele é zero aqui e ele é zero aqui. Qual das duas vai aparecer primeiro? Qual das duas ondas vai aparecer primeiro? Esta ou esta? Se nós olharmos aqui, nós vamos verificar que V2 vai aparecer antes do que a V1. Graficamente, nós teríamos algo do tipo assim. Não está muito em escala, mas essa aqui é a V1 e essa daqui é a V2. Eu deixei como exercício para vocês fazerem esses gráficos aí, pode usar algum software para fazer isso,
ou fazer à mão. Se vocês olharem, V1 ela está avançada. O que significa dizer que ela está avançada? V1 ela chega primeiro do que a V2, ou seja, por quê? Ela tem uma defasagem maior, menos 130, tá? Nós escrevemos o seguinte, que V1 está... Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Está 30 graus avançada em relação a V2. Ou seja, ela vem antes, tá? V1. Mas por que 30 graus? Porque é exatamente a diferença que tem aqui, ó, entre uma e outra, tá? 30 graus. Ok? Esse daqui é o método 1. É um método onde eu escrevo as funções em termos do mesmo tipo de senoide, ou seno ou cosseno. Eu escolhi escrever em função de cosseno, e aí eu comparo somente os ângulos. Eu não preciso olhar para as amplitudes, porque as amplitudes não vão influenciar aqui na fase, tá bom? Nós podemos escolher então um outro método, onde a gente pega e traça essas amplitudes aqui, tá? Para um determinado valor em relação ao ângulo e ver o que ocorre. O método 2. Ó, nós temos que o V1, lá originalmente, ele é igual a menos 10 cosseno de ômega t mais 50 graus, ok? E o V2, ele vai ser... O V2 é igual a 12 seno de ômega t menos 10. Ômega t menos 10 graus, tá? Aqui a gente vai agora adotar aqueles eixos que nós fizemos, tá? Aqui é o mais cosseno e aqui é o mais seno de ômega t. Bom, se eu olhar V1, o V1 ele é o menos 10 cosseno, então ele não é para cá, ele tem que ser para cá. Aqui vai estar o menos 10. Só que ele não é cosseno de ômega t, ele está defasado 50 graus. Positivo. Se é 50 graus positivo, positivo é o sentido anti-horário. Então, ele vai estar mais ou menos, tá, aqui. Esse aqui é o meu V1. Tá? Esse ângulo aqui é mais 50 graus. Tá bom? Olha, por outro lado, eu tenho que o V2, ele tem um deslocamento de menos 10 em relação a esse eixo. Se ele tem um deslocamento de menos 10 negativo, o negativo é o sentido horário. Ele vai estar mais ou menos aqui. Esse ângulo aqui é o menos 10, esse daqui é o V2. O que o problema pede, chamado defasagem, é esse aqui, ó. Essa é a defasagem, esse ângulo. Bom, eu sei que esse ângulo mais esse é igual a 90. Eu sei que 50 mais ΔΦ mais 10 é mais 10 mesmo, tá, pessoal? Aqui eu vou até colocar aqui, ó, que esse ângulo é mais 10. O menos só indica o sentido que eu tô gerando esse ângulo. Tudo isso é igual a 90 graus. Bom, 50 mais 10, 60. Passa para lá, menos 60. Então, a diferença de fase é igual a 30 graus. E quem vem primeiro? Se eu adoto positivo para cá, V1 aparece primeiro. Então, V1 está 30 graus avançado em relação a V2. Ou V2 está 30 graus atrasado em relação a V1. Bom, esse método ele é muito mais tranquilo. Esse método, nós vamos olhar ele depois com mais atenção, ele é chamado de método fasorial. Tá? Então ele fica muito mais fácil. Os próximos exercícios, como que eu vou resolver em seguida, o problema prático, abaixo desse, o problema prático 2, eu vou utilizar o método fasorial. Tá? Esse método que eu acabei de calcular, e não o outro problema. Ok? Então vamos dar continuidade, vamos ver um outro exemplo. Tá? Um exemplo parecido. Tá? Vamos chamar esse aqui é o exemplo 4. Tá? O exemplo 4 ele me dá duas senoides. Ele fala que a primeira é I1 igual a menos 4 seno
377t mais 55 graus. Esse 377t aqui é só para assustar, mas fique tranquilo que a gente nem vai usar. E o I2 igual a 5 cosseno de 377t menos 65 graus. Bom, lembrando que nós só podemos comparar essas duas senoides se elas possuírem a mesma frequência, senão não é possível compará-las, tá? Então vamos pegar e fazer um método, aquele método gráfico, tá? E verificar qual é o resultado. Então, pelo método gráfico, vamos desenhar o gráfico aqui, nós temos que o seno ele é positivo para baixo, tá? Vou pôr ômega t aqui, e o cosseno ele é positivo para a direita, cosseno de ômega t. Então, o que nós temos? A primeira expressão nós temos aqui, ó, menos 4 seno de 377t mais 55. Então, se é menos, é aqui para cima, só que ele está com um ângulo de 55 graus, ele não está sobre o eixo positivo. Se é um ângulo positivo, é mais ou menos por aqui, ó. Se na metade é 45, um pouco menor. Esse daqui é o I1 e esse ângulo aqui é 55 graus, tá bom? Por outro lado, nós temos o cosseno positivo, tá? Mais ou menos aqui, só que ele possui um ângulo de menos 65. Se é negativo, é no sentido horário. Se aqui é a metade, está um pouquinho mais para baixo aqui. Esse ângulo, então, esse aqui é o I2, é o ângulo de 65 graus, tá bom? Eu estou colocando o valor do ângulo aqui, tá? O sinal não está sendo emitido, não está aparecendo aqui. E também não está em escala esse desenho, tá? Precisaríamos de um compasso, de um transferidor aqui, para poder fazer esses ângulos certinho. A pergunta é, qual é a diferença de fase entre eles? Bom, a diferença de fase entre I1 e I2 é 55 mais 90, que é tudo isso, mais 65. Então, a diferença de fase dá 210 graus. Tá, mas quem está avançado? Bom, se o sentido de propagação do ômega é o sentido anti-horário, tá? Esse aqui é o ômega, I1 está 210 graus avançado em relação a V2. Ou V2 está 210 graus atrasado em relação a V1, tá? Os dois são corretos. Bom, então nós vimos aqui esses dois métodos para comparar senoides, o método das relações trigonométricas e o método gráfico, tá? O método gráfico ele é muito mais simples de usar do que o método trigonométrico. E vai ser esse método que nós vamos estar utilizando daqui para frente, tá? É um método fasorial, tá? É uma forma mais fácil de representar uma senoide. É essa forma, é a forma fasorial. E é ela que nós vamos estar trabalhando daqui para frente. Nós sempre iremos olhar para uma foto do momento. Repara que em nenhum momento nós utilizamos o valor de ômega e de t, né? Então, para um dado ômega t, a onda vai estar nessa posição, tá? A única coisa que a gente precisa saber é a fase.